Boa noite, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Vamos chegando, vamos nos acomodando nessas comodidades típicas dos encontros virtuais, onde vocês estão à vontade em suas casas, com as roupas que desejam, nós também, de alguma forma. E sempre integrados entre nós, em nós e com os amigos espirituais, os representantes de Deus, de Jesus, que sem dúvida nenhuma estão conosco nesse momento, cumprindo a promessa de Jesus que disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei também. Sim, nós estamos aqui em nome de Jesus. Em nome da amizade, em nome do Espírito, em nome do amor. Muito, muito bom ter vocês aqui. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje vamos buscar algum aprofundamento a mais na nossa visão de mundo. E alguma lucidez, alguma coragem a mais no enfrentamento dos nossos problemas mais viscerais. Vamos a uma tentativa de diagnóstico. Qual a origem de todas as dores, de todos os males, de todas as nossas dificuldades? Temos tentado, teimado em impor a nossa vontade uns para os outros. Seja no trabalho, no trânsito, no casamento, até nas amizades. Essa triste sina autoimposta de fazer de todas as relações competições, guerras, disputas, dá para nós duas alternativas, como nos antigos duelos. Pense bem, minha amiga, meu amigo, você prefere ser assassinado ou ser assassino? Você prefere ser violento ou violentado? É sem dúvida um beco sem saída, esse que nós mesmos temos imposto a nós, a partir da postura egoísta. Por toda parte, em todo lado, em todos os tempos, a grande questão da vida parece ser: qual vontade deve prevalecer? Num negócio, numa disputa, num litígio judicial, numa disputa esportiva. A relação entre os sexos, que era para ser de cooperação, transformou-se em guerra dos sexos. A relação comercial entre culturas diferentes, países diferentes, que também era para ser de complementariedade, transformou-se em disputas comerciais. E assim as guerras religiosas, até Jesus foi usado como motivo, como tentativa de justificar algumas das piores guerras que já se fez na história, as cruzadas. E você, o que acha? Qual vontade deve prevalecer, do homem ou da mulher, do marido ou da esposa? Dos mais velhos ou dos mais novos?
Dos liberais ou dos conservadores? Dos brancos ou dos pretos? Dos trabalhadores ou dos capitalistas? Essas perguntas, como todas as perguntas do ego, todas as perguntas da guerra, todas as perguntas do duelo, nos deixam sem alternativas, nos têm deixado sem alternativas. Ser inimigo ou fazer inimigos? Claro que nenhuma dessas alternativas é boa. É tão óbvio que já deveríamos há muito tempo ter descartado esse paradigma, essa maneira de ver e viver. Vamos ver o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos aponta, que remédio ele dá para o grande dilema do orgulho e do egoísmo, que nos oferece alternativas tão ruins, todas elas. Vamos ver o que Jesus diz, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. O mestre nos diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha aí o anti-ego. Nessa humanidade que todo mundo exalta as suas pseudo-virtudes, as suas capacidades superiores, Jesus, o homem mais poderoso da terra, aquele que repartiu a história entre antes e depois, diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. E continua: como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Vejam, meus amigos, que forte é isso. É o não eu e o sim todos. Porque Deus é o todo. Precisamos todos despertar para essa realidade. Cada vez que algum de nós busca fazer exclusivamente a sua vontade, impor a sua vontade, estará necessariamente fazendo o mal. Fazer o bem, por outra parte, é considerar e trabalhar para que seja feita a vontade de todos, para que seja vista a vantagem de todos os envolvidos numa certa situação. Num negócio, buscar a vantagem de todos. Num casamento, numa família, buscar a vantagem de todos. No trânsito. Há uma metáfora muito interessante a partir dos modelos de relações humanas baseados em perder ou ganhar. Há uma relação perde-perde que todos nós podemos e devemos comparar a uma luta marcial, a uma MMA, uma luta de boxe, na qual eu entro sabendo que vou ser agredido severamente e tendo como objetivo agredir o outro ainda mais severamente. Eu perco e o outro perde. Há um outro modelo de relações humanas que é o perde-ganha, onde a minha vitória exige a derrota do outro. É simbolizada nos esportes, por exemplo, pelo tênis,
apesar de que há inúmeros esportes que seguem esse paradigma. Mas tomemos o tênis. O esforço de cada jogador em cada lado da rede é colocar a bolinha onde seja mais difícil do outro conseguir rebater. Basicamente, quando alguém faz isso, ganha o ponto. Perde, o outro perde e você ganha. Vamos pensar num terceiro tipo de relações humanas, que seria o ganha-ganha, que poderia ser, dentro dos esportes, comparado à altinha, ao lelê, conforme a região, no futebol, ou o frescobol, para ficar num campo parecido ao tênis. O frescobol é quase igual ao tênis. Raquete para um, raquete para outro, bolinha entre os jogadores, mas não tem a rede e não tem a quadra. E o objetivo é completamente diferente. Cada jogador deve colocar a bolinha na força, na direção perfeitas, o mais adequadas possível para o outro poder rebater. Então eu tento mesmo colocar da maneira mais cômoda, acertar mesmo na raquete do outro e o outro fazer o mesmo comigo, porque eu e o outro ganhamos quanto mais tempo conseguirmos rebater a bolinha. Assim como no lelê, na altinha, todos ganham quanto mais tempo conseguirem manter a bolinha fora do chão. É o ganha-ganha. Para eu ganhar, preciso que o outro ganhe também. Jesus, no mandamento maior, nos disse para amar o próximo como a si mesmo. Nem o próximo maior que nós, nem nós maiores que o próximo. No mesmo nível. Esse é o segundo mandamento. Mas há um mandamento ainda maior que esse, que é amar o todo acima de todas as partes. Duas diretrizes fantásticas de vida. Colocar o meu interesse no mesmo nível do interesse dos outros, nem mais, nem menos, mas colocar o bem comum acima de mim e acima do outro. Ética, segundo Jesus, é deixar o próprio interesse de lado, superar mesmo o interesse dos outros, especificamente, de alguns outros especificamente, para pensar no interesse geral, no bem comum. O que você acha disso? Desculpe. Não é interessante? Não é revolucionário? Pense isso num casamento, no trânsito, em todos esses ambientes que nós citamos aqui. No negócio, no trabalho. Ser bom um negócio, não aquele que eu leve vantagem, mas aquele em que eu levei vantagem tanto quanto o outro e ninguém levou desvantagem, de modo a ninguém sair magoado daquela relação. Um conflito em família, no casamento, em qualquer situação de trabalho, por exemplo, seria bem resolvido quando todos saem contemplados. Uma vitória momentânea onde nós impomos a derrota ao outro não é, na verdade, vitória. Os romances espíritas mostram isso, que conflitos resolvidos com base na exaltação de um e na humilhação do outro só causam prejuízo, só causam mal.
Como disse Jesus, aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. É a lei de causa e efeito. Vejam a revolução que representa ainda e sempre Jesus Cristo, não é? Porque é fácil perceber que na história humana, marcada por guerras, explorações, depredações, escravizações, humilhações de classe, de sexos, de raças, o homem explicita a sua animalidade, dizendo assim: cada um por si e Deus por todos. Jesus, porém, o nosso modelo e guia, mostrou-nos e demonstrou para todos nós o novo caminho, o Evangelho. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. De novo, a equiparação entre o eu e o outro. Buscar sempre a vontade de Deus, a ponto de nos orientar a repetirmos todos os dias: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. São momentos dos evangelhos amplamente convergentes. O eu e o outro no mesmo nível, mas o bem comum, a vontade de Deus, acima de tudo, acima de todas as partes, acima de todas as coisas. Até aqui, porém, dizendo seguir o Cristo, estamos seguindo nós mesmos, obcecados por impor nossa vontade a encarnados e desencarnados, sem nos dispormos a perceber a vontade de Deus, que se faz apesar de nós, porque não conseguimos compreender que é desse egoísmo, dessa obsessão por prevalecer perante todos, individual e coletivamente, nessa triste história de guerras, de violências, de imposições, explorações. É desse padrão atitudinal que provém todas as nossas dores. Espalhamos inimigos por toda parte. E desse triste plantio, vem uma tristíssima colheita, num círculo de vinganças mútuas que nós desenvolvemos com várias pessoas ao mesmo tempo, alternando-nos entre agressores e agredidos, assassinados e assassinos, explorados ou exploradores. Quando nos libertaremos disso, meus amigos? É urgente responder isso, porque a Terra está mudando para um estágio onde não haverá mais espaço para isso. São caminhos que até agora têm sido paralelos, mas que estão se distanciando. Nós temos que nos decidir. Buscaremos agora a inclusão do bem-estar geral em nossos pensamentos, sentimentos e palavras e ações, todos os dias, a toda decisão, a todo momento, ou seguiremos fechados em nossas vidas exclusivas e excludentes, agredidas e agressoras.
Perceba essa questão, meu amigo, minha amiga. E com Jesus, tomemos a melhor decisão, não agora para o momento. A melhor decisão é aquela em que muitas vezes sacrificamos o interesse imediatista pelo interesse de longo prazo. Que assim seja para vocês e para mim. É a idade da responsabilidade para essa humanidade. Responsabilidade quer dizer responder pelas suas atitudes. Quem planta vento, colhe tempestades. Quem planta egoísmos, colhe dores. Você quer se libertar desse mundo de expiação e provas, marcado por pedofilia, misoginia, assassinatos de mulheres, gays, pretos, escravidões, explorações? Você quer realmente passar para um mundo de regeneração? Você precisa parar de colher tempestades. E para parar de colher tempestades, precisa parar de plantar ventos. É momento da libertação dos escravos? Essa é uma pergunta muito pessoal, intransferível. Porque, como nenhum outro momento da história, nós somos escravos que podem libertar-se a si mesmos. Precisam apenas perceber as algemas que nós mesmos impusemos a nós mesmos e abri-las. Abrir nosso coração. Abrir nossas visões para o bem do outro, para o bem coletivo, para o bem maior, para o bem eterno. Abra-se ao amor, abra-se a Deus sobre todas as coisas, abra-se ao próximo como a si mesmo. Que essa mensagem chegue a todas as consciências humanas de todas as partes da Terra. Saudando aqui Enirka Jazeira, que dá boa noite a todos. Pede vibrações à amiga Mônica Silva. André Salvatore, muito bom ter você aqui também, minha amiga. Lúcia Galvão, dando boa noite a todos. Marco Aurélio Trindade, saudando as boas novas. Enirka Jazeira, lembrando da inesquecível recomendação de Jesus, orar e vigiar sempre. É preciosa essa receita do sublime médico. Emir também dando graças a Deus, graças que nós também damos a cada encontro como esse, que nós jamais desistamos do bem, jamais desistamos do Espírito, jamais desistamos de Deus, porque Deus nunca desiste de nós. Assim seja, um grande abraço a todos e até a próxima.